Maravilhoso dia, maravilhosa tarde, maravilhosa noite para você que está assistindo a esta live. Para você é um vídeo, tá? E aí, eu estou aqui falando com a nossa convidada, sim, que está entrando aí. Hoje nós vamos falar da relação de trabalho e protagonismo feminino. Sim. Maravilha! Então ela já está aí, já colocou a participação dela, né? E está entrando aí. Bom dia, Irani. Bom dia a todos, bom dia, Carla, obrigada pelo convite. Estamos aqui começando a nossa live, vamos mandar aviõezinhos para convidar aqui as pessoas, avisar que nós já estamos ao vivo, ajudar aqui o Instagram a esta hora da manhã a divulgar a nossa participação, a nossa disponibilidade para servirmos, né? Para estarmos aqui fazendo essa contribuição para tantas mulheres, né? Que ainda se veem em dificuldades com a relação com o trabalho, com estar no mundo, não é? Maravilhoso. Então aqui a gente tem uma coisa muito bacana no Instagram, é que a gente envia os aviõezinhos, convida, avisa que a gente está aqui ao vivo e não cai. Então, Irani, já dei uma introduzida, né, para quem está assistindo aqui por vídeo, que de hoje para amanhã dezenas de pessoas vão passar, principalmente de mulheres, né? E a gente segue aqui para a nossa live não ficar muito longa, né? A gente segue aqui explicando o nosso motivo, né? O motivo da live de hoje. Enquanto isso, eu quero saudar a Clá, a Vanessa, todas as amadas que estão entrando. Lembrando que eu tô aqui de olho, tá? Nos comentários, nas perguntas, para a gente fazer para a Irani, para vocês aproveitarem muito. Deixa eu contextualizar a nossa live de hoje, explicar por que estamos aqui. Há alguns dias, a Vanessa, pelo perfil protagonismo de saia, né? Ela é protagonismos. É protagonistas de saia. Ah, protagonistas. Sim, perdão. Pelo perfil protagonistas de saia, me convidou para uma entrevista e eu gostei muito da Irani. Ela falou também um pouco, né? Do trabalho, do perfil, do trabalho dela, e convidei-a para participar de uma live aqui, para deixar essa história à disposição de vocês, deixar a contribuição, né, da Irani, desse trabalho maravilhoso do Protagonistas de Saia, para que vocês conheçam, para que vocês se conectem. Por que isso é tão importante para mim? Porque eu trabalho com mulheres transformadoras, né? Transformadoras através da sua presença no mundo e principalmente através do seu trabalho, né? Do seu fazer profissional. E existem dificuldades específicas, desafios específicos para a mulher que empreende. A mulher que trabalha, ela já tem desafios específicos, já que muitas de nós temos duplas e terceiras jornadas, né? Porque o mundo ocidental, o Oriente também, em algumas sociedades, ainda é muito machista. E esse machismo estrutural faz com que as mulheres tenham tradicionalmente os seus desafios, a casa, os filhos, a relação com o próprio marido, né? Para aquelas que são casadas, que não são chefes de família, que aqui no Brasil essa realidade cresce
avassaladoramente, né? Dos homens que vão tendo filhos e vão deixando as mães com os filhos e tendo filhos em outros lugares, construindo novas famílias. E as mulheres também precisam da chefia, exercerem a chefia das suas famílias. E algumas épocas eu trabalhei com outras formas de economia, eu militei nisso e fui consultora. Na verdade, eu era gerente, né, de geração de trabalho e renda num programa em 4 cidades, aqui no estado do Rio. Chamava Programa Nova Baixada. E eu era a responsável pelos projetos de geração de trabalho e renda desse programa. Era um programa de infraestrutura, mas tinha a sua parte de saúde, educação e a sua parte social muito forte. Porque, inclusive, era uma exigência do Banco Interamericano e da Unesco mesmo, né? E eu percebi como rapidamente capacitações em manicure, cabeleireira, eu fundei cooperativas de produção de sapatos, que eram programas, né? Eram projetos que geravam protagonismo de renda das mulheres através do seu trabalho. E eu nunca me esqueci dessas experiências que eu fazia cerimônias de formatura, de entrega de certificados nas cidades. E aí vinham as mulheres, vinham as suas famílias, e eu pegava depoimentos do quão empreender foi transformador para essas mulheres e para as suas famílias. E aqui, atendendo pela internet, mulheres de classe média, eu percebo o quanto é importante essa geração de renda através do seu trabalho. Só que quando a gente empreende, o nosso protagonismo é muito maior. A gente conquista a liberdade. Quando a gente é profissional liberal, o nosso protagonismo é muito maior. Sim. E os desafios também do que quando a gente é contratada para o emprego, quando a gente está num projeto por meio de contrato. Eu já experimentei todas essas formas. Já fui funcionária pública, tive 2 matrículas que precisei abandonar. Já tive carteira assinada, já trabalhei em projetos por contrato. Na Fiocruz, já coordenei processo por bolsa, né? Que é uma maneira de remunerar quem exerce atividade de coordenação. Enfim. E agora, né, há 6 anos, mais ou menos, no nível presencial e agora há 2 anos no virtual, empreendendo, né? Transformando aí o que eu tenho levado como um sacerdócio em um negócio. Então, são muitos desafios para mim mesma e para as mulheres. E a Irani, ela tem uma caminhada que levou-a a compor um perfil, protagonistas de saia, com mais outras 2 profissionais que ajudam as mulheres nesse desafio, né, do protagonismo no trabalho, e eu quero saber mais sobre isso. Mas essa longa introdução, né, porque eu sou professora, e síntese não é uma das minhas qualidades. Ainda! Eu quero começar aqui com a Irani, em primeiro lugar, agradecendo demais o convite, né, Irani? E, em segundo lugar, já te perguntando, o que na sua história levou você a esse projeto, que é o perfil Protagonistas de Saia? Conta pra gente a sua trajetória, o que trouxe você até aqui. Quem viu meu texto viu que eu apresentei a Irani, ela me mandou a descrição, né? Ela é sócia do Protagonistas, eu falo o perfil, né? Mas você fala explica isso para mim. Protagonistas de Saia. Ela é psicanalista e também coach. Então, conta pra gente, Irani, como é que você chegou nesse momento atual? Vou tentar também sintetizar, porque a história ela é longa. Então,
A minha primeiríssima formação, a primeira de todas, eu estudei num colégio muito tradicional, muito rigoroso aqui em São Paulo. E o primeiro de todos é que eu saí, na época era muito, ainda existia, agora voltou, né? As escolas técnicas, né? Elas eram muito, e que eu acho muito importante, pelo menos as pessoas já saem com alguma formação, com alguma coisa ali para começar a atuar no mercado. Eu saí como secretária. Essa foi a minha primeira formação. Mas ali já começava uma cultura machista. Era muito interessante. Por quê? Porque as mulheres, elas só tinham duas opções. Ou elas faziam química, ou elas faziam secretariado. Elas não poderiam fazer nem mecânica e nem elétrica, a parte elétrica que tinha também. Até nesse colégio, no ensino fundamental, a gente não ficava com os meninos, a gente era separada dos meninos. Então, olha como isso acontecia assim claramente, né? E, bom, foi a primeira formação que eu saí. Eu atuei por diversos períodos eu trabalhei 31 anos em corporação, né? Com carteira assinada, como você falou, lá, né? Formatadinho, porque a gente sabe o que a gente vai fazer, tem aquele salário no final do mês, tem os benefícios que tudo isso traz, né? Eu vou contar um pouco da minha história profissional misturada com a pessoal, tá? Não demorou muito, eu estava num relacionamento de 4 anos, saí e fui ter um outro relacionamento e engravidei. Foi aí que eu tive meu primeiro filho, que é uma menina, né? Que hoje está com 31 anos. Diziam que naquela época também não existia mais. Imagina, as mulheres podiam escolher, não existia preconceito, né? Eu era uma mãe solteira. Existia, eu senti na pele, né? Mas eu avisei para todos da família em torno que eu ia ter esse filho. E tive. E assim, não teve um minuto na minha vida, um segundo, que eu me arrependi disso. Ela é um exemplo de mulher. Um exemplo. As conquistas dela são maravilhosas. Bom, continuei, né? Depois me casei e tive um casamento muito difícil. Muito difícil. Para você ter ideia, teve traição, teve violência física, teve violência psicológica. No final de tudo, eu me vi com uma arma apontada na minha cabeça, tá? E entendi que ali, apesar da pessoa ter problemas, depois eu fiquei sabendo, a gente foi entendendo depois da separação que a pessoa tinha problemas, né? Mas eu consegui me desvencilhar disso, né? Não foi fácil, porque a pessoa fez todo o entorno para que eu criasse uma dependência, né? Mas eu consegui aos poucos saindo. Eu tive um filho também, que também maravilhoso, também conseguiu diversas conquistas. E aí vim morar com os meus pais na época, porque não tinha nem muito para onde ir, e depois comecei a minha conquista, né? Não demorou muito, 2 anos, eu fui fazer faculdade, que eu não tinha feito, com os meus filhos, né? A minha filha cuidava do meu filho, enquanto eu estava na faculdade, né? E aí a gente foi morar os 3 juntos, né? Consegui, nem imaginava que eu ia conseguir, fiz um rearranjo, vendi um terreno, vendi um carro, peguei o fundo de garantia, fui morar num apartamento bem pequenininho, mas eu falei, é ali que a gente vai voltar e construir a nossa família, do nosso jeito. Continuei a incorporação, né? Terminei a faculdade, a graduação. Quando a gente foi morar junto, minha filha tinha 12 e ele tinha 6, né? E batalhando, estudando,
né? Trabalhava durante o dia, estudava à noite, cuidava dos filhos, tinha terceira, quarta, sei lá quantas jornadas eu tinha. Eu tinha diversas jornadas. De final de semana, eu estudava, né? Junto com uma amiga que também foi uma que me ajudou muito. Bom, depois eu cheguei num ponto que eu estava prevendo já que esse ciclo ia terminar de corporação. Eu falei, isso daqui vai terminar algum dia. E eu não vou querer parar, porque, né, eu já imaginava que eu ia me aposentar cedo, né? E tudo bem, mas eu não queria parar. E a minha filha estava no vestibular, estava tentando vestibular, no primeiro ano não conseguiu, no segundo ano conseguiu. Ela falou assim, mãe, eu vou conseguir passar no vestibular, eu não vou esquecer nunca essa fala dela. Porque ela queria entrar na USP e para você fazer o seu curso. Eu vou entrar por nós duas. Não é só por mim, é por nós duas. Porque senão eu, como mãe, não conseguiria pagar as duas coisas, uma faculdade particular e um curso, a formação de psicanálise, que não é barata, é uma formação cara. E ela passou, ela realmente passou. E aí foi que ela me deu o aval para eu fazer o meu curso. E aí eu fiz a formação em psicanálise, né? Continuei com a minha terceira, quarta jornada, né? No começo a gente começa a fazer pós, um dia, depois virou 4, depois eu estava quase indo lá a semana inteira, né? Que a formação é tipo de uma pós, você precisa ter a graduação para depois fazer a formação em psicanálise. E ainda trabalhando em corporação, né? Conheci as meninas, né? A gente trabalhava numa mesma empresa, conheci a Sheila Lanz, a Daniela Bellico, quem é que compõe a Protagonistas de Saia. E aí, não demorou muito, a situação da empresa começou a ficar ruim e a gente entendeu que aquilo não estava indo muito bem, né? Começamos dali a falar de um projeto, né? Não sabíamos muito bem como seria, mas começamos a articular alguma coisa aí, né? Eu ainda fui fazer o curso, a formação também de coach. A Dani, ela também fez. Na época, a Daniela já começou a pensar em algo também. A Sheila ainda não sabia muito bem, mas estava assim, completamente absorvida pela corporação, exigindo muito dela, mas a gente articulando, ainda assim articulando. E aí eu fui a primeira a sair, né? Eu me aposentei, e aí é uma coisa que eu gostaria muito de falar com essas mulheres, né? As mulheres, hoje em dia, não é que a gente já ocupa lugares, né? A gente, como você falou, a gente já é chefe de família. Eu fui chefe de família, né? Eu é que continuei com os meus filhos, né? E possibilitei que eles fossem estudar, que eles fossem encontrar. O meu filho também entrou na USP, mas eu fui dando suporte. A conquista foi deles. Eu só fui dando suporte para eles, né? Então eu fui uma das chefes de família. Mas agora não é as mulheres ocupar lugares, é as mulheres merecer, conquistar e entender que elas podem chegar em patamares altos, né? As mulheres têm dificuldade disso. Eu falo muito das dores das mulheres, né? Dessa dificuldade. A gente vem e como eu disse, né? Minha trajetória também foi de uma cultura machista. Na escola eu não podia nem escolher muito bem o curso que eu queria fazer, né? E quando as mulheres chegam lá num patamar alto, quando elas chegam elas investiram, elas estudaram, é como se elas não pudessem ainda ocupar esses lugares. Para elas mesmas, elas entenderem que elas merecem esses lugares, né? Que elas podem ser chefe de família, que elas podem ser gerentes, executivas, empreendedoras, elas podem ser aquilo que elas escolherem ser, né? E poder se apropriar disso.
Bom, a Irani, eu só quero ressaltar aqui, muita gente vai passar de hoje para amanhã, esse horário parece que não foi um bom horário para minha audiência, né? Uhum. Você entrou pelo seu perfil pessoal, e o seu Sim, perfil pessoal também eu não conheço, mas tá. pelo jeito também não foi um bom horário, mas as pessoas vão passar. E eu queria ressaltar, que para quem está ao vivo, pode fazer perguntas, pode fazer comentários que eu faço para a Irani aqui, tá? Sim, com Mas certeza. ressaltar como foi longo o seu período de Uhum. transição de carreira. Foi. Na verdade, você terminou uma carreira, você não nem fez a transição, você encerrou e começou uma outra. E tá Exato. tudo bem, né? E tá Muito. É tudo até bem. ótimo isso. É ótimo. E aí, assim, como é que é forte você ter falado que você assumiu a sua gravidez solteira da sua filha e como deu tudo certo e como você nunca se arrependeu, como você deu à luz a uma grande amiga, uma grande apoiadora e Exatamente. que, na verdade, independentemente do papel que ela teve na sua vida, ela é uma grande mulher. Então, que, assim, eu tô arrepiada até o último fio de cabelo, Irani. Como é incrível isso, como é que a gente que eu falo enquanto sociedade, a gente que eu falo enquanto mulheres, não exatamente eu, que eu sou bem fora da caixinha do ponto de vista profissional, né? Mas como é que a gente, como sociedade, a gente está muito acostumado a coisas instantâneas, sabe? É. A quando se fala em protagonismo, quando se fala em empoderamento, é pei, puf, decidir, vou, como é que é? Vim, venci. Como é que a gente está no momento da modernidade líquida, como diz o nosso É. amado Bauman, Sigmund Bauman? Ele fala dessa modernidade líquida e a sua trajetória vitoriosa como mãe, inclusive, mostra que às vezes não é possível, como se dizia no Nordeste antigamente, enfiar os pés pelas mãos e ir bem. Uhum. E ter um resultado rápido não funciona desse jeito, né? É Às uma vezes construção. funciona, às vezes funciona. E quando eu falo rápido, Irani, eu falo em 2 anos. Uhum. As pessoas querem em 2 meses, às vezes em 2 dias. Isso. Quando eu falo rápido, eu falo de 2 anos de transição de carreira. É. Mas você levou mais de 20 anos É. submetida ao mundo corporativo, né? Isso. E foi com dignidade até o fim e muita força. Porque de mãe solteira para mãe casada num relacionamento abusivo, vamos usar as palavras Sim, corretas, é isso mesmo. um Abusivo. relacionamento com uma pessoa absolutamente tóxica, doente mentalmente, desequilibrada e como é comum, excelente manipulador, inteligentíssimo manipulador, enganou você, sim. Vamos aqui, assim, eu sou bem direta e Não, reta. fica disso. Então, Isso assim, tá tranquilo para mim. Trabalhei manipula. isso em análise anos a fio. Exato, exato. Por Mas isso que para posso nós, falar disso. sim, para nossa audiência, né, É, que está conhecendo sua história agora, e às vezes a sua audiência também não teve a oportunidade ainda dessa síntese da Irani, né? Da vida da Irani passada, bem aos pedacinhos, claro, né? sim. Mas de uma forma cronologicamente organizada numa live, é dizer sim que de mãe solteira você passou por um casamento abusivo e aí já com mais um filho, né? E depois se viu sozinha com 2 filhos, felizmente teve apoio dos pais, mas como uma estação provisória, como uma temporada, com o horizonte da própria casa,
da família que você construiu, você dá conta disso. E se submeteu, sim, a arranjos financeiros para recomeçar com eles num pequeno apartamento. E tudo isso com muita responsabilidade com a família que você construiu. Por isso que você foi até a aposentadoria. E tá tudo bem não ter Tá sido tudo em 2 ótimo. dias, 2 meses e 2 anos. Você sozinha com 2 filhos. E aí Aliás, você... eu acho que isso é que fortalece a gente, porque eu vou te falar uma coisa, Carla. O... Lógico que foi horrível o relacionamento abusivo, mas tudo sempre, tudo tem dois lados, né? Eu encontrei com muita força uma outra Irani. Isso. Eu apresentei para mim mesmo uma outra Irani, que eu não sabia que existia. Que na verdade estava Não estava. dentro, amadurecendo, se formando, mas só se apresentou em virtude do sofrimento, em virtude da necessidade. Amada, desculpa te cortar, mas antes de continuar, tem uma amada aqui, a Vanessa, que é daqui, né, da minha audiência. Lógico. Olha o que ela escreveu. Uma live maravilhosa, que história da Irani de vida e transição de carreira, mas principalmente de atitude e determinação. Olha aí, você já inspirando aqui ao vivo, Irani. Que ótimo. Então, É isso que a gente quer, né? Inspirar muitas exato, mulheres. exato. E aí continua contando pra gente a sua história pessoal, profissional, né? Porque as coisas se mesclam. Nós não É, somos, nós somos a mesma pessoa, né? A que trabalha, a que produz a vida, a que educa os filhos, a que teve 2 filhos na USP e pôde fazer a formação com mais tranquilidade, né? Segue é. aí. Então, como você disse, e eu vou partir desse princípio que eu acho que é importantíssimo, realmente a minha filha ela saiu do lugar só de filha, né? Ela é uma amiga, amiga. Eu tenho a minha filha como uma amiga. E ela se formou, foi trabalhar com uma pessoa até, eu nem sei se você conhece, mas Ricardo Paes de Barros, foi uma pessoa que foi ele que criou aí o Bolsa Família. Ela foi trabalhar na área de educação, ela fez economia, mas foi trabalhar na área de educação. Hoje a Gabriela, para você ter uma ideia, ela está nos Estados Unidos. Ela fez um mestrado lá, estudou em Stanford e trabalha ali em Stanford no instituto só de mulheres que trabalham em diversidades, muito atrelada à educação. Então, assim, a Gabriela virou um orgulho para mim. O Antônio fez matemática, se formou na USP com matemática, fez mestrado. Assim, até eu me espantei, Carla, aonde meus filhos chegaram. Até eu me espantei. Eu falava, eu tinha que balançar minha cabeça para acreditar, né? Mas isso tudo foi com muito esforço, muito esforço. Bom, e nesse contexto todo, eu e as meninas sempre conversando, porque, na verdade, a gente queria isso. Nós também éramos mulheres que fazíamos a terceira, a quarta jornada, né? E queríamos mostrar que era possível, né? A gente constrói uma história e a gente traz junto com ela essa história. Então, a Irani, ela é tudo isso, né? Ela não é só a pessoa que entrou como protagonistas de saia, virou e ficou tudo lindo. Não, ela é tudo isso. Ela é uma construção de tudo isso, né? E, como eu disse, eu descobri uma outra Irani que poderia ter força para educar filho, para estudar, para se formar, para depois fazer uma outra formação e agora para empoderar mulheres. Sim, né? Esse é o nosso lema. E aí, quando eu saí, logo em seguida a Dani saiu também, a gente chama ela de Dani, né? E aí, bom, a minha transição de carreira começou desde a formação de 2010,
né? Em 2018 ela aconteceu, tá? 2010 foi quando eu fiz a formação em psicanálise. Em 2018 ela realmente começou a acontecer. E aí, a partir daí, nós três nos encontramos. Ou seja, nós trabalhávamos juntas, cada um na sua área, e depois começamos a pensar em criar protagonistas de saia. Então, o protagonista de saia, o que ele é hoje? Né? São duas mulheres com personalidades diferentes, mas cada uma na sua área. Então, eu sou a psicanalista que olho para a dor, né? Da dificuldade dessas mulheres. Né? Eu estou lá escutando exatamente isso. Eu sou a mais introvertida, aqui eu estou falando muito, mas eu sou que falo menos, escuto mais. Elas são as mais extrovertidas, e aí a Sheila, ela compõe essa parte do negócio, da liderança, de formar esse empreender olhando muito pelo negócio. E a Daniela também junto comigo com o desenvolvimento dessas mulheres, esse desenvolvimento. Então a gente trabalha o ser, né? O ser dessas mulheres para empoderá-las, para deixar elas se sentirem seguras, para elas entenderem que é possível, que é só uma construção, né? Nós tivemos nossos perrengues, a gente ainda tem perrengue, né? Mas, e a Sheila trabalha com essa parte olhando para o negócio, porque a gente é um indivíduo, um ser, mas o negócio também tem que ter a sua estratégia, né? Tem que olhar para ele, para que a gente corra o menos risco possível na hora do empreender, né? Na hora do fazer aquilo, colocar aquilo em prática. E foi como você falou, nada aconteceu de uma hora para outra. Ela foi sendo construída, né? E quando a gente faz uma construção, a gente vai se sentindo segura. A gente vai percebendo que é possível, não que a gente não passe pelos percalços, eles acontecem, mas a gente vai sentindo cada vez mais seguras, né? Até hoje, nós lá, as três, um dá apoio para o outro. Quando uma cai, a outra segura. E vai fazendo assim, né? E eu acho os valores que a gente tem lá dentro, foi desde que você começou essa live, tem tudo a ver, né? A gente quer empoderar essas mulheres, a gente quer mostrar para elas que é possível empreender, no sentido delas terem uma liberdade financeira, uma independência, né? É encontrar aquilo que elas podem entregar no mundo. Todos nós temos. Cada um, e lá nós três, cada um entrega de acordo com as suas características. Mas todos nós temos. Então a gente ajuda elas a descobrir o que elas têm. Cada um de nós tem alguma coisa para entregar. Basta a gente olhar para a gente. A gente ajuda elas a fazerem isso, né? E não é no sentido só das protagonistas, é poder ajudar essas mulheres a entender que todos nós vamos encontrar algo. Cada um com a sua especificação. Não importa. Uma sendo mais alegre, a outra sendo mais introspectiva, uma falando mais, outra falando menos, mas todos nós temos a nossa singularidade e a nossa particularidade que tem algo para dar. E isso dá um sentido na nossa vida, dá um propósito na nossa vida, né? Por exemplo, elas são mais novas do que eu, mas eu, com os meus 53 anos, encontrei a forma de não parar, de atuar, mente, né? Saber que mesmo depois de aposentado, não terminou nada. Nós continuamos, né? Não importa se eu tenho 40, 50, 30, 60, não importa. A gente ainda tem para dar. E às vezes tem isso também. As mulheres acham que, nossa, eu me aposentei, o que eu vou fazer? Eu vou continuar. Os filhos saem, tem aquela coisa do ninho vazio. Não, mas você tem muita coisa ainda para fazer, né? Então a gente trabalha essas mulheres
todos esses sentidos. As mães que querem trabalhar mais independente para estar com os seus filhos, para ver esses filhos crescerem, para participar da vida desses filhos. As mães que estão deixando de ser mãe, mas ainda têm para contribuir para elas mesmas e para o mundo, que são essas mulheres que estão, depois do final de carreira, as mulheres que querem fazer a transição de carreiras, porque já não se veem mais no mundo corporativo, não sei, tudo aquilo que a gente falou, ou trabalhando como num cargo público, ou querendo dar para o mundo tudo que elas aprenderam. Não importa. Não importa em que estágio estão essas mulheres. O que a gente quer fazer é empoderá-las. É dizer para elas, olha, acredite em você. Você vai encontrar algo que efetivamente vai ser bom para você e vai ser bom para o mundo. E nisso você vai dar sentido para a sua vida. Isso é importante para a gente, né? E as mulheres, ajudando elas a entenderem, com tudo isso que elas desenvolvem, elas podem chegar em patamar alto e mais alto, e isso pode acontecer. A gente vive num mundo ainda muito machista. As mulheres podem alcançar e elas podem se apropriar disso, né? Elas já são, como você falou, chefe de famílias, elas têm 2, 3, 4, 5 jornadas e elas podem chegar em patamar cada vez mais alto e poder se apropriar disso. É isso que a gente fez no Protagonista de Saia e é isso que a gente quer fazer cada vez mais com mais mulheres e mais mulheres para elas terem a independência, a liberdade, do jeito que elas querem. A gente preza muito pelo estilo de vida que ela quer, então a gente quer compor negócio com o estilo de vida que ela quer, dentro do que ela é, o ser, o negócio, para que ela consiga agrupar tudo isso e se sentir mais empoderada e única, do jeito que ela quer, sabe? Do jeito que ela é, né? Ela quer fazer, só assim consegue ser uma situação sustentável para ela, né? Nós, como você falou, nós não somos uma coisa só. Nós somos mães, nós somos profissionais, nós temos uma vida, né? A gente compõe tudo isso. Então, a gente ajuda a compor essa mulher para que seja algo sustentável para ela. Sim, Irani, que lindo. Quero honrar que a Lau, que foi minha mentoranda na mentoria Auto Amor Inteligente, e ela comentou aqui, ó, Carlinha, você sempre me motivando a prosseguir. Que história de vida. Olha só que maravilhoso saber que a Lau está encantada com a sua história de vida. Ela escreveu aqui abaixo. Perfeito. Gratidão a todo mundo que está aqui assistindo. E antes de você continuar, Irani, eu queria ressaltar que você estava falando e eu estava lembrando da minha própria, né? Da minha própria transição, que é a transição da transição da transição. Eu sempre muito inquieta com relação ao meu propósito e vivendo ele em missões diferentes, né? E agora eu decidi juntar a inteligência relacional, que é o que eu venho trabalhando com mulheres há mais de 37 anos, desenvolver essa inteligência nos relacionamentos que confrontam muitas mulheres, como você passou por um abusivo, eu também passei por um relacionamento abusivo e também fui muito enganada, né? Tive que comprar meu divórcio com meu silêncio. E não me arrependo, porque já estou no novo relacionamento que não é novo. Semana que vem completa 31 anos. Não é novo. Não é. Mas é o segundo, né? O segundo casamento. Já não é mais novo há muito tempo. Mas juntar a educação existencial, desenvolvendo a inteligência existencial a partir da inteligência relacional, né? E uma das frentes do meu trabalho é desenvolver mentoras, né? E eu estou desenvolvendo uma, né?
estou trabalhando com mentoria individual para uma mentora, que passa justamente por isso, né? Formatar o método dela para ensinar as mulheres a empreenderem no digital, principalmente aquelas que querem ficar com seus filhos, né? E empreenderem e terem uma vida digna, porque essa minha mentoranda, ela... Eu falei assim, vamos fazer um exercício de você ganhando 20 vezes mais do que o seu marido, né? Olhando para o machismo estrutural que está dentro das mulheres também. Todas imersas no mesmo sistema, não dá para dizer, eu sou oprimida pelo machismo estrutural externo, mas ele está dentro de cada pessoa que vive nessa sociedade. E ela disse, Carla, eu não preciso imaginar isso. Isso já acontece. Eu ganho mais de 20 vezes o que o meu marido ganha. Uhum. E, além disso, ela pode trabalhar com 2 filhos. Ela tem filho adolescente e pré-adolescente, né? E ela pode ter esse tipo de conforto, oferecer esse conforto para a sua família, trabalhando muito em casa. Claro que ela tem que sair, tem reuniões, tem algumas coisas externas, óbvio. Mas 90% do trabalho dela é feito em casa, junto com os filhos, e ainda mora no mesmo terreno que os pais, que já são idosos, ainda pode oferecer por anos esse conforto de estar próxima dos pais. Então, é esse protagonismo no trabalho que é importante ressaltar, que parece um sonho para mulheres mais novas, né? Para mulheres que ainda precisam de muitos anos até a aposentadoria, ou como eu, nunca vão se aposentar, vão trabalhar até o último suspiro. E aí, preparar essas mulheres para esse tipo de visão que você apontou tão bem, do próprio poder de ser o que ela quiser ser. Porque o trabalho, ele precisa produzir para a sociedade, ele precisa remunerar bem a mulher, mas ele precisa ser para ela. Uhum. Já que é sobre empreender que estamos falando, ele precisa ser sustentável para ela. E se emocionalmente for sustentável, a partir da paixão, ninguém para essa mulher, porque ela ama fazer o que faz. Ela escolheu a partir do ser dela, da sua originalidade, da sua autenticidade. E como a originalidade diz, é única. Então, sim, é fundamental a gente olhar o tempo todo para possibilidades de geração de renda que sejam de acordo com a dignidade, nos termos dessa mulher, do que é dignidade, do que é conforto. Agora a gente tem uma onda, né, de macro-influenciadores, tem que morar em Alphaville. Quem não se mudar para Alphaville está fora do jogo da vida feliz, saudável e próspera. Não é verdade. Não é verdade, isso é uma mentira. Quem não tiver 3, 4, 5 carros importados caríssimos na sua garagem está fora, é uma pessoa fracassada. Não, não, não e não. O sucesso é ser feliz. E se para você ser feliz é morar no campo, comer comida orgânica, estou falando do meu, do meu objetivo. Comer comida orgânica, ter projetos em que os idosos ensinem as crianças, em que se cuide da saúde de forma natural, eu estou substituindo o conceito de juventude eterna para jovialidade eterna, que é um estado de espírito, menos artificialidade e mais jovialidade. E sim, envelhecer com dignidade e saúde é muito mais importante do que parecer eternamente jovem, por exemplo. Então, se o meu paradigma de sucesso é esse, é poder plantar no chão as minhas coisas, é comida mais natural, é poder oferecer terapias
em que reforcem o poder regenerativo do próprio corpo, sem tanta coisa externa e química. Se o meu conceito de saúde, eu vou empreender de forma a ter liberdade geográfica. Exatamente. Para poder transformar mulheres transformadoras de onde eu quiser, inclusive da floresta. Se isso for sucesso para mim, eu morar na floresta, então que seja para outra mulher, sucesso é outra coisa, que seja. Não precisa ter uma dúzia de carros importados, uma bolsa que custa 14 mil reais para se sentir bem-sucedida. Vamos revalorizar os valores, o que tem mais importância, porque senão a gente não teria herdeiras com milhões de dólares no banco se suicidando, tá? Sim, então, com certeza. Cuidado isso é com uma isso. realidade. Cuidado com isso. Quem atende como eu, a gente escuta a todo tempo. A todo tempo a gente escuta isso. Pessoas chegando no consultório que tem muito dinheiro, mas que a parte emocional está em cacos, né? Sim. E como você disse, tudo começa com um sonho. Tudo começa a partir de um sonho. Então, as mulheres precisam acreditar, inclusive, nos sonhos delas. Né? Nós, como eu falei, a protagonista de Saia, a gente começou com um sonho. Conversando entre a gente, estruturando. Não foi de um dia para o outro, mas tudo começou com uma conversa, num almoço, num bar, com um sonho. Né? É se permitir sonhar. Daqui a 10 anos, a metade das pessoas vai estar exercendo, principalmente de quem está no ensino médio, saiu um estudo sobre isso, a metade dos adolescentes do ensino médio estará trabalhando em profissões que não existem ainda na humanidade. Então, nós nunca vivemos uma época de tantas possibilidades de realização pessoal, cumprindo a sua missão profissional e tudo isso servindo a um propósito individual e coletivo muito maior. Então, assim, como nós vamos atender, eu vou dar mentoria individual daqui a pouco e você vai atender também. Eu queria, Irani, que você deixasse aí uma mensagem. Quem quiser seguir a Irani, é só clicar no perfil dela, que ela entrou pelo perfil. Tem o perfil Protagonistas de Saia também, que o nome é exatamente esse. Pode ir lá, seguir e conhecer o trabalho. E gostaria, Irani, que a gente encerrasse com uma mensagem final para quem está aí ao vivo, nos prestigiou, nos comentou. Gratidão imensa. Já termino agradecendo a você também, Irani, por ter disponibilizado a sua história com tanta verdade, com tanta generosidade, e só esse pedacinho que você já contou para a gente já serviu de inspiração para muita gente. Já foi dito aqui ao vivo, e com certeza você que está vendo pelo vídeo, né, pela gravação, deixa seus comentários, fala o que te ajudou, né, esse compartilhar tão generoso da Irani, e queria que você se despedisse com a sua mensagem final, Irani. Olha, o que eu quero falar, acho que para cada mulher que assistiu e que vai assistir, porque vai ficar gravado, que foi o que você falou, né? A gente pode ser aquilo que a gente quer ser, né? A gente não tem que ser aquilo que a sociedade impõe para a gente. Aliás, ao contrário, a gente precisa revisar tudo que a gente foi lá desde criança, o que a gente foi vendo, o que a gente tinha lá dentro da gente guardadinho, que é a nossa essência, né? Essa é a nossa essência, né? Tudo que a gente traz e o que a gente quer ser. Visitar dentro da gente a essência do que a gente é, porque a gente não tem que ser nada, só aquilo que a gente realmente quer. E aí, a partir disso, a gente pode ser tudo, desde que a gente queira. Né? A gente acabou de falar que tudo parte de um sonho e da gente acreditar na gente mesma. Né? Nós, como mulheres, aquilo que a gente pode
ser a partir do que somos singularmente e acreditar aquilo que a gente pode entregar. Porque tudo começa a partir de nós. Mas a partir disso você vai entregar e você vai possibilitar outras pessoas a receberem. Então, assim, Carla, mais uma vez agradeço o seu convite, agradeço todos aqueles que participaram, né? E aqueles que quiserem seguir o que a gente fala lá e, sabe, acompanhar. E todas as mulheres que a gente puder ajudar, porque assim, nós somos um negócio, sim, sem dúvida, mas o que alimenta a gente é cada vez que a gente consegue ajudar essas mulheres e ver uma delas encontrando o caminho e feliz, né? Sendo feliz. Esse é a maior gratidão nossa. É poder ajudar essas mulheres a se empoderarem e encontrar dentro delas o sentido que elas têm, que todos nós temos. Maravilhoso. Olha o que a Luzia botou. Como é bom ouvir mulheres sábias. Fantástico mesmo, Luzia, de novo. Gratidão por essa live, Vanessa. As mulheres estão muito gratas, eu também. Desejo para vocês um lindo dia, uma linda jornada como mulher que sabe o que quer e encontra forças dentro de si, na conexão com o amor maior, no próprio amor e o amor por servir com alegria, com leveza. Olha o digníssimo aí, belíssima live, digníssimo. No Instituto de Pesquisas, num cantinho assistindo a gente. Gratidão. Olha a Ana Célia, gratidão por essa oportunidade, adorei. O pessoal está amando. E a você, minha gratidão, Irani, todo sucesso do mundo para o trabalho de vocês. Para todos Beijão nós. no seu sagrado coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.